venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Foi no dia 10 de outubro de 1487 que um cavaleiro de corte real recebeu uma ordem que mudaria a sua vida para sempre. O nome do cavaleiro era Bartolomeu Dias e a ordem veio do rei Dom João II de Portugal. Dias iria embarcar para o oceano para descobrir uma rota de comércio para a Índia. Se ele pudesse fazer isto, ele iria mudar o mundo para sempre. Então Dias partiu a bordo do seu navio, o São Cristóvão, e seguiu a costa oeste da África, até uma viagem que seria muito difícil. Após de passar Angola, chegou ao Golfo de Conceição, pelo fim do ano. Foi aqui que as tempestades chegaram, e ele foi forçado a mudar a rota durante várias semanas. Após este tempo, ele finalmente encontrou a Guarda de São Brás. Os homens do seu navio estavam cansados, mas se aventuraram ainda mais até Quahog, na África do Sul. É aqui que Dias erigiu o padrão de São Gregório. É também o lugar onde sua viagem terminou. Luís Vaz de Camões escreveu este poema nos Lusíadas. A que novos desastres determinas de levar estes reinos e esta gente? Que perigos, que mortes lhe destinas, debaixo de algum nome permanente? Que promessas de reinos e de minas, de ouro que lhe farás tão facilmente? Que famas lhe prometerás, que histórias, que triunfos, que palmas, que vitórias? Dias queria ir em frente para encontrar uma rota para a Índia, mas os seus homens estavam exaustos demais. A verdade é que eles tinham perdido a fé em Dias. Eles simplesmente queriam ir para casa. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Os homens não conseguiam ver o fim da sua viagem. Eles já haviam feito muito, mas não conseguiam imaginar a glória que teriam recebido se tivessem terminado a viagem. Então eles desistiram e voltaram para casa. E foi na viagem de regresso que Dias encontrou oficialmente o Cabo da Boa Esperança. Embora Dias inicialmente chamou de Cabo das Tormentas, por causa das grandes tempestades que teriam experimentado antes. Seria o rei Dom João II de Portugal que lhe daria um nome mais agradável, em honra da abertura de uma rota para o leste. Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz: Pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tomou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A Bíblia nos dá Noé como um exemplo a seguir. Era sua fé em Deus e seu conhecimento que Deus o amava, que não só salvou sua própria vida, mas toda a sua família. Qual fácil podia ter sido apenas fazer o que o mundo estava fazendo? Não é fácil ser diferente, mas é fácil duvidar de si mesmo e suas crenças quando todos à sua volta estão dizendo o contrário daquilo que você acredita. Vou-lhe dar um exemplo simples. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio Deus criou os céus e a terra. A Bíblia diz que Deus criou este planeta e Ele também fez você e eu. Mas cada vez mais as pessoas estão desistindo de Deus, dizendo que nós viemos de macacos ou evolução. É difícil ser diferente quando todo mundo está dizendo o oposto. Mas isso é o que Noé fez. E é uma coisa boa, porque a coragem e fé que Noé teve em Deus é a razão que estamos aqui hoje. Podemos ler Gênesis capítulo 6, versículo 5.
O Senhor viu que a maldade do homem tinha aumentado na terra e que toda indicação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Se Noé tivesse simplesmente decidido a seguir a multidão, Deus não teria ninguém para salvar e manter os seres humanos vivos no planeta. Ninguém estará aqui hoje. Às vezes pensamos que uma pessoa não pode mudar o mundo. Mas aqui vemos que isso não é verdade. A fé de Noé salvou as nossas vidas. Precisamos ser fortes porque nunca sabemos quando nossa fé em Deus também irá salvar pessoas. Talvez a sua fé salvará seu esposo ou seus filhos. Talvez seus melhores amigos vão encontrar Deus por causa da tua fé. Olha o que aconteceu a todos que não tinham fé em Deus. Foi bom que Noé não fez parte desse grupo. Gênesis capítulo 7, versículos 21 e 22. Todos os seres vivos que se movam sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego da vida morreu. Amigo, a história de Noé mostra-nos que uma pessoa pode fazer muito, como a fé de uma pessoa pode mudar o mundo inteiro. É uma história sobre a vitória para todos que confiam em Deus, mesmo quando não é popular. Vamos seguir o exemplo de Noé. Talvez você se sinta que se estivesse em seu próprio dilúvio neste momento. Tenha confiança como Noé. Confie e você será salvo, você e aquele que você ama. Vamos ver um exemplo de Noé, segundo o que diz em Gênesis 6, versículo 9. Noé era homem justo entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé salvou o mundo. E é por causa de Noé que nós estamos aqui hoje. Deus viu todo o pecado no mundo e terminou iniciar um novo mundo. Mas depois de uma lição tão triste de Deus para afastar o homem do pecado, como é que o mundo reagiu? Será que veio mudança ao mundo? É óbvio que não continuou a haver pureza e justiça. O mundo atual diz-nos que mesmo com um novo começo, o mal surgiu novamente. Mas quanto tempo demorou? Infelizmente, não demorou muito. Vamos ler em Gênesis 9, 20 e 21, a triste história. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Parece que Noé não foi apenas um construtor, mas também um agricultor. E uma das coisas que ele plantou foi uma vinha. Deve ter sido bom ver as uvas crescer novamente em um mundo que tinha sido completamente destruído. E em seguida, provar o doce suco da uva. Deve ter colocado um sorriso no rosto. Mas depois de algum tempo, o suco começou a fermentar. Noé salvou a humanidade, mas foi por um preço muito alto. Deve ter sido duro para Noé andar fora da arca e perceber que todo o mundo que ele havia conhecido agora estava morto. Todos os seus familiares e amigos. É possível que tenha sido esse sentimento que o levou a beber. Infelizmente, a Bíblia nos adverte sobre esse tipo de bebida, em Provérbios 20, versículo 1. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Deus havia falado com ele pessoalmente para construir a arca. Deus havia salvo a vida dele e também da sua família. Ele tinha tanta razão para ser grato a Deus, mas mesmo Noé foi fraco e esqueceu as palavras de Deus. Noé ficou bêbado e ficou nu. Que cena triste. Noé despido. Antes do dilúvio, ele foi fiel, corajoso e estava vestido com a pureza de Deus. Mas agora estava bêbado, fora de si, nu e fraco. Que estranho.
Você podia pensar que a Bíblia só mostra as coisas boas em seus heróis, mas não. A Bíblia mostra a vida real. A Bíblia mostra o bom e o mau. Isso mostra que, mesmo se você tinha fé ontem, isso não é garantia de estar forte aqui hoje. 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Quão importante é este versículo! Deus quer que sejamos fiéis e santos com Ele, mas Ele também sabe como é fácil nós cairmos. É por isso que Jesus veio ao mundo, para nos dar uma segunda chance quando caímos. Ele sabe que estamos a fazer o nosso melhor para ficar perto dele. E quando falhamos, Jesus está lá para nos levantar novamente. Que Deus amoroso nós temos. Agora pense sobre isto. Deus sabia que Noé não iria ser perfeito. Ele sabia que Noé iria pecar mesmo depois do dilúvio, mas salvou-o de qualquer maneira. Deus não estava procurando alguém perfeito. Deus queria alguém que desejava ser melhor e alguém que o amasse. Deus encontrou essa pessoa em Noé. Noé era tão humano como você e eu, mas para Deus isso foi suficiente. E eu tenho uma notícia ainda melhor. Pelo menos um dos filhos de Noé foi ainda pior do que Noé. Mas Deus, em sua misericórdia, o salvou também, por causa do amor que ele tinha por Noé. Podemos ver um pouco sobre Cão em Gênesis 9, nos versículos 22 e 23. Cão, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Aqui podemos ver o verdadeiro caráter de Cão. Ele riu-se e zombou do seu pai, a própria pessoa que salvou sua vida. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. E, acima de todas as coisas, tenham um amor forte um para os outros, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Por causa do pecado de Cão e do seu próprio caráter, as gerações que vieram depois dele nunca mais desejaram seguir a Deus, mas quiseram seguir os seus próprios caminhos. O que é que estes descendentes fizeram então? Vamos ler em Gênesis 11, 1 a 4. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e se ali fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade, com uma torre que alcança os céus. Assim nosso nome estará famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Os descendentes de Cão conheciam a história do dilúvio. Eles tinham medo que, se eles continuassem a pecar, Deus pudesse enviar outro dilúvio. Então eles decidiram construir uma torre, tão alta que eles pudessem sobreviver a qualquer desastre que Deus pudesse enviar sobre eles. Há 2 problemas aqui. O primeiro é que eles desconfiavam de Deus e suas promessas. Vamos ler em Gênesis 9, versículo 11. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma da vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Se eles tivessem confiado em Deus, eles teriam acreditado em sua promessa e não temeriam outro dilúvio. Mas há um problema ainda pior aqui. Em vez de arrependerem-se e corrigir os seus erros, eles tentaram criar uma proteção contra o castigo de Deus. Eles não estavam tentando ser melhores. Eles construíram a torre
para que eles pudessem continuar a pecar. Então Deus respondeu aos seus pecados, em Gênesis 11, versículos 5 a 9. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendem mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então as línguas ficaram confundidas, deixaram de poder comunicar e a construção terminou. Conseguem imaginar a cena? Os que misturam o cimento a falar português, os que faziam os tijolos a falar chinês, os que assentavam os tijolos a falar inglês e assim por diante. A confusão tinha se instalado. Mas quero que preste atenção ao nome que é dado a este lugar, Babel. Babel significa literalmente confusão. Foi aqui que Deus confundiu as línguas. Mas o mais importante é a lição que Deus está a tentar dar-nos. É uma lição que tem sido transmitida nas páginas da história. Aqui, neste lugar chamado Babel, o homem decidiu não seguir os caminhos que Deus tinha determinado. Eles tiveram que fazer uma escolha: obedecer a Deus ou obedecer aos desejos do coração, ou seja, os caminhos de Satanás. Aqui Babel é como uma imagem de rebelião e confusão contra Deus. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Esta cidade de Babel, na terra de Sinear, acabia por ficar conhecido como Babilônia. Ao longo do tempo, a Babilônia fica a ser um símbolo da rebelião contra Deus. E o que vemos ao longo da Bíblia é a história de duas cidades. É a história de uma decisão que deve ser tomada por cada pessoa nesta terra. O que vemos na história de Noé é a história de uma decisão: ou seguir a Deus ou seguir o homem. O símbolo que sobressai na história de Noé é Babilônia como uma cidade de rebelião. Então, ao longo das Escrituras, enquanto Babilônia representa uma cidade de rebelião, Jerusalém representa a cidade de submissão aos caminhos de Deus. Vamos ler de Jerusalém em Salmos 102, versículos 21 e 22. A fim de seja anunciado o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos todos congregaram e os reinos para serviram ao Senhor. É no livro de Apocalipse que esta escolha se torna plenamente visível. O livro de Apocalipse é um resumo de toda a Bíblia. O livro de Apocalipse é uma história de escolhas: o cordeiro ou o dragão, obediência ou rebelião, Babilônia ou Jerusalém. Babilônia simboliza rebelião e confusão religiosa nestes últimos dias. Olhe as palavras de Jesus em Mateus 24, 37 a 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, caçavam e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Babilônia foi estabelecida exatamente no período após Noé.
Olhe o que o livro de Apocalipse diz sobre Babilônia. Apocalipse 17, versículo 5. E na sua testa estava escrito um nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Babilônia é a mãe das prostitutas. Babilônia representa as instituições religiosas e espirituais que se prostituíram com ensinos contrários aos que encontram nas Escrituras. Qual é a solução de Deus, então, para esse problema? Vamos ler Apocalipse 14, versículo 8. Caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber o vinho da ira das suas prostituições. A religião confusa, a Babilônia, vai cair. O caminho de Deus é o melhor. Temos de seguir o conselho de Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele entenderá as tuas veredas. A nossa única segurança nestes últimos dias é deixar de confiar em nós mesmos e confiar em Deus. O Apocalipse acaba por nos dar um convite em Apocalipse 18, versículo 4. Sai dela, povo meu. Deus está a chamar as pessoas para saírem da Babilônia e entrarem para a segurança da sua arca. Ele está a chamá-lo a si e a mim, por os seus braços abertos. A história de Noé é a história de um Deus de amor que está a tentar chamá-los de volta. A escolha é sua. Vai escolhê-lo ou vai escolher os seus próprios caminhos? Quer ir para os braços abertos de Jesus e para a sua arca segura ou quer vaguear pelo seu próprio caminho? Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Amigo, Jesus o ama. Ele morreu por si e por mim. E está a chamar-nos para o lar. Ele diz: confia plenamente em mim. Está a chamá-lo. Não temos de ser pessoas sem um lar. Jesus quer que sejamos filho e filha de Deus. Só é preciso entregar a sua vida a Ele. A escolha é sua. Quero dizer hoje ao Senhor: Jesus, muda hoje a minha vida e ajuda-me a seguir até o fim. Foi por você também. Foi por você também que Jesus se entregou. Vejo os cravos a rasgar suas mãos e pés sem par. Foi por você também que Jesus se entregou. Foi por você também. Foi por você também que o Mestre agonizou. Vejo o sangue de Jesus deslizando sobre a cruz. Foi por você também que o Mestre agonizou. Foi por você também. Foi por você também que Jesus mostrou o amor. Padeceu sem merecer e sofreu até morrer. Foi por você também
Deus, nós estamos a viver num mundo tão triste. Há tantos problemas que nós temos aqui neste mundo. Há tantas pessoas que estão a ouvir hoje que precisam de ajuda, que precisam da sua arca. Deus, hoje, responda à oração deles. Fica perto deles e dá-nos a salvação. Amém. Quando Bartolomeu Dias voltava para casa, ele encontrou o cabo das tormentas. Ele só podia lembrar-se das dificuldades e lutas que havia passado ali. Mas o rei viu mais do que isso. O rei viu uma nova rota. Ele deu um novo nome ao local: Cabo da Boa Esperança. Deus pode fazer o mesmo em sua vida. Ele pode e deseja tomar todas as suas lutas e dificuldades e dar-lhe uma boa esperança. Se você quer mais informação deste programa ou de outros programas, pode ir para o website www.estaescrito.ca. E lembram-se que está escrito: não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.